Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma aula da nossa playlist de Bioquímica Básica. Nessa videoaula, eu quero discutir com vocês aqui acerca do processo de oxidação dos ácidos graxos e a formação de corpos cetônicos. Então, vamos lá. Bem, o ponto inicial aqui da nossa videoaula é discutir acerca de como que a gente utiliza os lipídios para a produção de energia nos organismos biológicos. Bem, o primeiro aspecto que precisa ser destacado é que a mobilização dos lipídios envolve a retirada dessas gorduras, perdão, do tecido adiposo. Então vamos lá, numa situação na qual você tem uma baixa concentração de glicose no sangue, isso acaba por desencadear a liberação de um hormônio chamado como glucagon, que é um hormônio que ele está atrelado com aumentar os níveis séricos de glicose, beleza? De maneira a qual o glucagon ele se liga ao seu receptor na membrana do adipócito, de maneira a qual ele passa agora a estimular a adenilciclase via uma proteína G que vai produzir aí o MP cíclico, beleza? De maneira qual você tem a ativação da PKA, que desencadeia um processo de fosforilação que vai acarretar aí toda essa mobilização. Claro que o que é importante a gente destacar aqui? Que todo esse processo envolve uma situação na qual agora os carboidratos eles serão mobilizados mediante uma situação na qual tu não tem tanta glicose na corrente sanguínea, de maneira qual você vai agora ir lá nos adipócitos via sinalização do glucagon, desencadear toda uma cascata de vários eventos intracelulares, de maneira qual você libera agora os ácidos graxos e esses ácidos graxos na corrente sanguínea, eles vão ser agora transportados para alguns tecidos específicos aí para fazer o processo de beta-oxidação, tá? No qual a ideia central é que essa energia da oxidação ela vai ser conservada em ATP, e isso vai abastecer, por exemplo, contração muscular e outros tipos de metabolismos que necessitam aí, por exemplo, da energia do miócito e etc. Então, vamos lá. A ideia central é que a principal etapa do metabolismo dos ácidos graxos saturados ocorre na mitocôndria, tá? E esse processo ele é denominado como beta-oxidação, no qual, simplificadamente, o que acontece? Você tem dois fragmentos de carbono sendo removidos na porção carboxila do acil-CoA, tá? Que é essa estrutura aqui, de maneira a qual você tem a produção de acetil-CoA, tá? Esse acetil-CoA, por sua vez, ele também vai gerar aqui NADH e FADH2, tá? Após a entrada, por exemplo, de um ácido graxo de cadeia longa numa célula, por exemplo, ele pode ser convertido a algum derivado da coenzima A na região citosólica, ou seja, lá no citoplasma, pela ação de uma enzima específica chamada de acil-CoA sintetase, tá? Também chamada aqui de tiocinase, perdão. Que nada mais é do que uma enzima que vai fazer essa conversão. E classicamente, onde que a gente acha a tioquinase? A tioquinase, ou sinase, se vocês preferirem, elas são classicamente encontradas no retículo endoplasmático, em peroxissomas, e também nas membranas aí da mitocôndria. Um aspecto muito importante ainda a ser pontuado é que esse processo ele envolve a passagem do ácido graxo da região citoplasmática para a mitocôndria. Por quê? O processo de beta-oxidação ele acontece na matriz mitocondrial. Então, há necessidade, por exemplo, que esse ácido graxo ele atravesse a membrana interna da mitocôndria, beleza? Por sua vez, esse processo de passagem desses ácidos graxos de cadeia longa necessita a utilização de um sistema de lançadeira que a gente chama de lançadeira da carnitina, que também pode ser chamado de beta-hidroxil, gama-trimetilamônio butirato. Aí você vai falar, nossa, professor, é importante saber esse nome? Não. O que é importante é que você vai precisar da carnitina para fazer esse transporte desse ácido graxo de cadeia longa para a região interna da mitocôndria para que aconteça o processo de beta-oxidação, tá? Então, o que é importante?
eu preciso de um transportador especializado que vai carregar o grupamento acil, e esse transportador é a carnitina. E esse é um processo que a gente vai denominar como lançadeira de carnitina. Beleza? Beleza. Um outro aspecto importante a ser destacado é que a carnitina é uma molécula bastante presente, bastante abundante em músculo, beleza? Então, essa aqui é a esquematização, foi retirada do Leniger da sexta edição. Posto isto, as acil-CoAs de cadeia longa, elas não atravessam a membrana interna da mitocôndria. Então, como eu falei para vocês, vai ter que ter aí o sistema de lançadeira, que é a carnitina, tal, para que a gente consiga transportar, biriri, bororó. Um aspecto é que o grupo acila ele é transferido da coenzima A citosólica para a carnitina, beleza? E ele é regenerado pela coenzima A livre. A seguir, essa acilcarnitina ela é transportada para o interior da mitocôndria, em troca, através daquele sistema de lançadeira, como eu falei para vocês. Em troca, você tem a liberação da carnitina livre, tá? Mediante uma enzima chamada de carnitinina acetiltransferase, tá? Ou acetiltransferase ou translocase, tá? A translocase, perdão. E a acetiltransferase, que está localizada aqui na membrana interna da mitocôndria, catalisa a transferência do grupo acila da carnitina para coenzima A, tá? E aí você tem aí o espaço aqui intermitocondrial. Então vamos entender aqui para não dar bug na mente. Então você tem aqui essa transferência, depende aqui da carnitina acetiltransferase, da translocase, por aí vai, beleza? E aí você tem regeneração da carnitina livre, efetuando aí o grupamento, a transferência desse grupo acetil. Então, o transporte do acetil-CoA para a membrana mitocondrial ocorre pela proteína carnitinina. Então, você tem aqui a acilcarnitina, a carnitinina transportadora e por aí vai. Então, você tem aqui o primeiro passo, que é a ligação desse ácido graxo à carnitina, e um terceiro passo é a ligação à coenzima mitocondrial, beleza? Dito isso, a beta-oxidação ela envolve aqui uma série de várias reações em sequência que o produto final aqui é acetil-CoA, e esse acetil-CoA ele pode entrar aí no ciclo de Krebs e etc. Claro que ao longo desse processo você vai ter alguns derivados que eventualmente eles podem cair aí no ciclo de Krebs, beleza? E aí, pensando agora em aspectos energéticos da beta-oxidação, então eu vou pegar, por exemplo, o palmitato, para cada volta você forma aqui um acetil-CoA, um NADH2, um NADH e ácidos graxos com 2 carbonos a menos, tá? E o resultado disso é que o palmitato ele faz 7 voltas, então você vai ter aqui a geração de 8 acetil-CoA, 7 FADH2, 7 NADH. Aí você vai falar, pô, como que rola esse rolê de maneira prática? O que é importante é que o transporte desses elétrons a partir do NADH e NADH2 conduz a uma síntese de 5 ligações fosfato extremamente energéticas, tá? Para cada uma dessas moléculas de acetil-CoA formada aí pelo processo de beta-oxidação. Cada acetil-CoA ele vai dar origem aqui 2 ATPs pela oxidação lá no ciclo de Krebs, e 12 ATPs eles precisam ser subtraídos dessa conta, porque você precisa ter uma etapa inicial aqui de ativação do ácido graxo, beleza? Então você tem aqui, ó, a beta-oxidação ela gera aqui 8-acetil-CoA, que entra aqui no ciclo de Krebs, e você vai ter aí a formação de NADH, FADH2, que vai lá para a cadeia transportadora, e você tem a produção de ATP, pela fosforilação oxidativa. Beleza? Tranquilo. Posto isso, o mais importante é você só entender que é uma exemplificação. A beta-oxidação ela gera esses produtos aqui, tá? Então, por exemplo, o palmitato ele vai gerar 7 voltas, 8 acetil-CoAs. Esses 8 acetil eles vão aqui para o ciclo de Krebs e vai produzir isso aqui. Beleza? Quando você tem aqui um ácido graxo com número ímpar de carbonos, o que você vai ter é a formação de uma molécula final de 4 carbonos, será o succinil-CoA, que ele entra aqui como, por exemplo, um intermediário do ciclo de Krebs, tá? Só por curiosidade aqui de vocês.
Pensando agora no processo de regulação da oxidação desses ácidos graxos, o primeiro aspecto que precisa ser destacado aqui: a velocidade de entrada desses acil-CoAs na mitocôndria é uma etapa limitante da velocidade da oxidação desses ácidos graxos, beleza? Quando você tem uma condição de uma dieta rica em carboidrato, o excesso dessa glicose vai ser convertido em ácido graxo citosólico, tá? Vai ser armazenado lá nos adipócitos, beleza? E o primeiro intermediário da biossíntese aqui dos ácidos graxos é o malonil-CoA, tá? Quando você tem uma alta concentração de malonil-CoA, você acaba inibindo a carnitina acetiltransferase, tá? E aí você tem a inibição aí da oxidação dos ácidos graxos. Quando você tem, por exemplo, um aumento da relação de NADH e acetil-CoA, você acaba por também inibir aqui enzimas do processo de beta-oxidação. Então, por exemplo, quando você tem um aumento de NADH, você inibe a beta-hidroxilacil-CoA desidrogenase, que é uma das enzimas envolvidas aqui na beta-oxidação, e altas concentrações de acetil-CoA também inibe a tiolase, beleza? Então, isso é importante ser destacado. Um outro aspecto que eu preciso trazer para vocês é o contexto da formação dos corpos cetônicos e a exportação deles pelo fígado. Bem, corpos cetônicos eles são sintetizados no fígado em certas condições metabólicas, a saber-se, por exemplo, no contexto de momento de jejum, onde há uma alta oxidação desses ácidos graxos, tá? O ciclo de Krebs no fígado ele está desacelerado por causa da gliconeogênese, beleza? E aí a gente vai ver que existem algumas relações importantes a serem destacadas aqui. Quando a gente pensa aí nessa síntese dos corpos cetônicos no fígado, a mitocôndria hepática ela tem uma alta capacidade de converter esse excesso de acetil-CoA proveniente da beta-oxidação dos ácidos graxos em estruturas de corpos cetônicos, a saber se nós temos aqui o acetoacetato, o 3-hidroxibutirato e a acetona. Um detalhe muito importante é que o acetoacetato ele é continuamente descarboxilizado, então ele tem retirada de carbonos, né? E é um processo espontâneo que vai originar acetona, beleza? Um detalhe é que a acetona ele é um produto colateral não metabolizado. Esses corpos cetônicos que eu acabei de destacar aqui, o acetoacetato, acetona, hidroxibutirato, eles são transportados pelo sangue até os tecidos periféricos, podendo ser convertidos novamente a acetil-CoA e sendo oxidados aí pelo ciclo de Krebs. Um aspecto que eu queria destacar, muito importante, é que, quando se comenta de corpos cetônicos, o porquê que eles acabam sendo extremamente importantes para a produção de energia aí pelos tecidos periféricos. Primeiro aspecto, eles são estruturas solúveis, então eles não precisam, por exemplo, serem incorporados a lipoproteínas ou transportados, por exemplo, pela albumina, que é uma proteína presente no sangue. Eles são produzidos no fígado também, em um contexto no qual você tem uma quantidade de acetil-CoA que excede a capacidade oxidativa desse órgão, tá? E eles podem ser utilizados aí pelos tecidos extrahepáticos. Então, por exemplo, músculo, rim, coração, tá? De maneira qual essa utilização ela se dá em quantidade proporcional à sua concentração no sangue e até mesmo o cérebro consegue utilizá-los, como fonte de energia desde que, guardem essa informação, que os níveis sanguíneos estejam suficientemente aumentados. E isso é importante, por exemplo, dentro de um contexto no qual o indivíduo está num jejum prolongado, beleza? Embora esses ácidos graxos eles sejam oxidados quanto sintetizados a partir de um acetil-CoA, é importante destacar que esse processo de oxidação não é simplesmente uma reversão da biossíntese, tá? É um processo completamente diferente do que ocorre em qualquer outro compartimento intracelular, tá? O que permite com que esse processo, pessoal, ele seja individualizado, extremamente controlado e integrado aí às necessidades do tecido, tá? Por quê? Cada etapa da oxidação dos ácidos graxos envolve um derivado do acetil-CoA, que é catalisado por uma enzima específica, beleza? Utilizando a NAD e FAD como coenzimas, como cotransportadores e gerando ATP, tá? Então, o que é importante ser destacado é que a beta-oxidação, ou se a gente for transpor aqui
para o processo de corpos cetônicos é um processo que requer oxigênio, tá bom? Então, o que é importante? Em tecidos extrahepáticos, o hidroxibutirato ele pode ser oxidado aqui a cetoacetato, tá? Mediante a ação aí de uma enzima específica, que é a D-hidroxibutirato desidrogenase, tá? E esse cetoacetato, ele é ativado com a coenzima A, transferindo aí a coenzima A para o succinato CoA, tá? Que é um intermediário do ciclo de Krebs, beleza? E aí, o que é importante a gente destacar aqui para finalizar essa aula? O aumento da oxidação dos ácidos graxos é bastante característico de um estado de inanação ou, por exemplo, de diabetes mellitus, conduzindo à produção de corpos cetônicos pelo fígado, que nós denominamos como cetose, beleza? Esses corpos cetônicos, eles são ácidos e quando produzidos em excesso por longos períodos, como, por exemplo, na diabetes, eles desencadeiam um processo denominado como cetoacidose, que é um processo fatal, beleza? Outro aspecto que eu queria destacar é que quando a gente fala da gliconeogênese, que é aquele processo que você precisa formar novas moléculas de glicose, ele depende da oxidação dos ácidos graxos, que se eventualmente for inibida, causa hipoglicemia, tá? Isso acontece geralmente em contextos no qual tu tem deficiência da carnitina ou de enzimas essenciais aí da beta-oxidação, beleza? Ou até mesmo pela oxidação, inibição da oxidação dos ácidos graxos por alguns venenos, tá? Destaco ainda, novamente, que a oxidação dos ácidos graxos ocorre nas mitocôndrias, beleza? Quantidades normais maiores do que as normais de corpos cetônicos do sangue e urina, a gente denomina como cetose, tá? E aí você pode ter aqui uma acidose metabólica. Os ácidos cetoacético e hidroxibutírico são moderadamente fortes, tá? A gente consegue neutralizar, beleza, de boa, na lagoa. Porém, em situações excessivas, eles esgotam as reservas alcalinas do organismo, provocando aí a cetoacidose. E como eu falei, cetoacidose é fatal, beleza? A forma mais simples de acetose que a gente conhece aqui na inalação ou numa situação na qual você tem depleção de carboidratos disponíveis, tá? E um padrão exagerado, por exemplo, a gente encontra na diabetes mellitus, na toxemia gravídica de ovelha, tá? E na cetose do gado em lactação, beleza? As formas não patológicas da cetose são observadas em condições de dietas ricas em gordura, beleza? E também aí quando você tem um exercício intenso no estado pós-absortivo, beleza? Então a glicose ela não entra nas células, o organismo entende que precisa fazer gliconeogênese, tem um aumento aqui da produção de corpos cetônicos, e isso deriva do excesso de oxidação de ácidos graxos, e isso pode acarretar aqui uma cetose e eventualmente uma acidose metabólica. Tranquilo? E a literatura adotada foram justamente o Voigt e os princípios de bioquímica do Leninger. Eu utilizei mais o Leninger para essa videoaula. Beleza? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E, por fim, um feliz 2024 com muitas felicidades, bênçãos e tudo aquilo que vocês desejarem de melhor, tá bom? Um beijo e até 2024. Fui!